Sejam muito bem-vindos a esta reflexão. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos maiores paradoxos da nossa geração. Nós desejamos de forma muito profunda um avivamento espiritual, não é verdade? Ansiamos por ver o agir majestoso de Deus nos nossos dias. Mas o que chama atenção é o quão poucos de nós realmente desejam o quebrantamento que precisa, obrigatoriamente, preceder esse avivamento. É fascinante e ao mesmo tempo um pouco doloroso percebermos essa desconexão nos nossos corações. O profeta Abacuque, há séculos, fez essa oração incrivelmente profunda. E o que é realmente interessante sobre essa súplica é que ele não pede por entretenimento espiritual. Ele não clama por um evento emocional passageiro. Abacuque compreende que o verdadeiro avivamento nunca nasce da nossa capacidade humana, da nossa retórica ou dos nossos métodos mirabolantes. O avivamento é sempre e invariavelmente fruto da intervenção livre e soberana de Deus na história. Isso nos leva a um grande conflito moderno. Nós muitas vezes desenvolvemos um desejo quase consumista pelos benefícios divinos. Queremos o fogo, queremos o poder, queremos a glória. Mas acabamos recuando amedrontados diante do silêncio do altar, da dor do arrependimento e do peso da cruz. A realidade bíblica nos ensina que o verdadeiro despertar espiritual exige que as nossas vontades mais íntimas sejam submetidas a essas exigências. Exigências que mortificam o nosso desejo de brilhar. No fim das contas, queremos a coroa, mas evitamos a cruz. E isso nos leva à nossa primeira grande questão: a ilusão da estrutura, e como o excesso de confiança nela pode ser perigoso. O grande problema que vemos na igreja de hoje não é a falta de recursos, mas exatamente o oposto, é o excesso de confiança neles. Nós nos baseamos demais em plataformas, em estratégias de marketing, em ganhar visibilidade. Criamos uma ilusão quase perfeita de que temos uma estrutura inabalável, mas o ponto crucial é este: o reino não avança pela força da carne. Tratar o glorioso Evangelho de Cristo como uma mera ferramenta para a autopromoção ou como um degrau para o sucesso pessoal simplesmente transforma a mensagem em uma mentira. O reino de Deus depende inteira e exclusivamente da operação do Espírito Santo. Para entender isso melhor, vamos olhar para essa definição clássica do teólogo A. H. Strong. O arrependimento não é apenas uma palavra bonita. Ele envolve um reconhecimento intelectual claro do pecado, uma tristeza emocional genuína segundo a vontade de Deus e uma mudança voluntária de propósito. Qualquer espiritualidade que seja apenas cênica, qualquer manifestação externa que não passe por essa mudança interna e profunda, simplesmente não tem valor algum aos olhos do Criador. Então, precisamos entender o valor do quebrantamento e por que esse esvaziamento é tão necessário. Pense nisso antes que aconteça qualquer derramar divino, antes de qualquer visitação poderosa, deve haver um profundo esvaziamento. A nossa autossuficiência humana precisa ser esvaziada por completo para que a glória de Deus encontre espaço. A beleza e também a agonia desse processo é que o espírito abatido só é alcançado quando esgotamos totalmente os nossos recursos. Mas o grande consolo é que o Deus da aliança nunca jamais despreza um coração completamente quebrado. Ele recolhe cada pedaço e transforma essa rendição total em um altar santo. O Evangelho só inicia sua obra onde a nossa força humana termina. E a razão pela qual esse quebrantamento é tão vital é muito profunda. A concepção que temos de Deus molda a maneira como vivemos cada um dos nossos dias. Se abrigarmos a falsa ideia de que Deus existe apenas para validar os nossos desejos, acabaremos usando a fé para fins egoístas. Mas, quando reconhecemos de fato que Deus é infinitamente santo, soberano e grandioso, isso inevitavelmente produzirá em nós reverência e dependência, destruindo de forma permanente qualquer traço da nossa autossuficiência. Avançando para a soberania do Espírito, vamos observar como essa ação majestosa se manifesta. Como já dissemos, o avivamento não é uma emoção coletiva fabricada por nós, não pode ser enlatado. É a ação majestosa do Espírito Santo restaurando o temor do Senhor dentro dos nossos corações. O que é fascinante sobre o fogo do Espírito Santo é sua natureza paradoxal. Sim, ele consola os corações aflitos, com certeza. Mas notem isto, ele também consome ativamente. Ele expõe, sem piedade, os nossos ídolos secretos e bate de frente com a nossa vaidade espiritual. Não é um fogo que serve apenas para nos aquecer no frio. É um fogo sagrado que queima as impurezas, purifica os nossos afetos e nos separa para o reino. É absolutamente fundamental entender que o arrependimento e a fé são frutos impossíveis de germinar em um terreno corrupto. Pense bem,
Sem a ação prévia, regeneradora e soberana do espírito na mente, a vontade natural humana jamais conseguirá se arrepender ou crer de forma genuína. A nossa salvação e a transformação dos nossos afetos dependem unicamente dessa obra primária de Deus. O que nos leva à morte do ego, que é basicamente a essência da lógica do reino de Deus. A lógica do reino é maravilhosamente subversiva. Ela exige a utilização de vasos fracos, como o exército de Gideão, que foi reduzido para garantir que a humanidade não pudesse se vangloriar do seu próprio livramento. Precisamos, portanto, fazer uma pausa para esta pergunta altamente introspectiva. O Evangelho tem humilhado nosso ego? A nossa compreensão da maravilhosa graça de Deus tem resultado em uma baixa estimativa de nós mesmos? Ao usarmos a humilhação extrema de Cristo na cruz como nosso padrão, devemos ser levados a reconhecer a nossa completa indignidade. As antigas e belas doutrinas da graça têm exatamente esta função: abater o orgulho humano. E sejamos sinceros, ninguém expressou isso melhor do que João Batista quando disse: "Convém que ele cresça e que eu diminua." Esta é a solução suprema. Cristo só é verdadeiramente exaltado nas nossas vidas quando o eu humano aceita, de bom grado, descer ao pó, disposto a desaparecer completamente atrás da cruz. Não há nenhum espaço para o narcisismo cristão. A glória de Deus simplesmente não tolera concorrentes. Entramos então no caminho da rendição, a verdadeira morte para si mesmo. É importante notar que essa morte para si mesmo nunca leva ao isolamento. Pelo contrário, ela produz um amor ardente pelas almas. Um coração que foi verdadeiramente inflamado pela majestade de Deus não consegue ficar isolado. Ele passa a ser movido pela dor humana. Para tornar tudo isso bem prático, vamos à nossa aplicação. Primeiro, é imperativo que desejemos a presença de Deus muito acima de qualquer benefício que Ele possa conceder. Segundo, é urgente abandonar toda e qualquer autopromoção, lembrando sempre que Deus unja corações rendidos, não palcos. Terceiro, o verdadeiro poder público só nasce ao buscarmos a Deus no silêncio do lugar secreto. E por fim, devemos orar continuamente para que o Espírito purifique toda e qualquer resistência que ainda resta em nosso ser. Para selar tudo o que vimos hoje, encerramos com esta oração sincera que deve ecoar em cada um de nós. Senhor, aviva a tua obra em nós. Quebra nosso orgulho, destrói nossa autossuficiência e leva-nos novamente ao lugar da dependência. Que Cristo cresça em nós e que o nosso ego diminua, dia após dia, diante da indescritível beleza da cruz. Amém. E fica aqui a nossa reflexão final. Estamos nós verdadeiramente dispostos a sermos esvaziados hoje para que possamos carregar a genuína glória de Deus amanhã?